vai se dizer, queridos, que aquela multidão, o alvoroço, ele querendo chegar, vai se dizer que ele clama, começa a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o que é que nos impossibilita de tomar uma decisão sábia? O que nos impossibilita de tomar uma reação sábia? A gente não precisa ficar preocupado de como fazer. Deus já nos dá a direção do que é certo e do que é errado. Deus já nos dá a direção do que é para a gente se direcionar. Deus não dá nada com confusão. A gente que faz confusão, a gente faz uma tempestade no copo d'água, como diz o ditado. Porque Deus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que eu tenho contigo é isso. O que eu quero contigo é isso. E conhecereis a verdade vos libertará. E porque ainda a gente insiste em querer retroceder em algo que a gente sabe que é de Deus, que é para Deus, que é para nós. E aí ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que ele estava clamando, pedindo misericórdia, porque ele não via, querido. Ele estava no meio de uma multidão, a multidão estava alvoroçada. Ele continuou a clamar. Os discípulos, os homens que estavam ali naquele tempo, discípulos, tinha pessoas normais também. Tinha não crente, tinha outras pessoas, porque aglomerava muitos tipos de gente naquele lugar. E de repente mandaram ele calar a boca, porque estava incomodando a eles, aquele cego, gritar. Será que estava incomodando a ele de tal forma mandar aquele homem calar a boca? O homem que estava se impossibilitado de ver, o homem que estava se impossibilitado de chegar aparentemente no seu objetivo, que era chamar a atenção de Jesus. Olha como Jesus trabalha. Olha como Jesus vai na contramão da lógica do homem. A gente faz planos, a gente faz propósito, mas se estiver alinhado com o propósito, Deus está dentro. Deus está dentro. Porque ali muitos não queriam que ele chegasse, mas ele determinou, ele ouviu aquele nome, ele só tinha que atentar para o nome de Jesus. Muitos estão se atentando a querer tocar em coisas, em situações, chamar atenção, mas o que Deus quer é que tu olhe para Jesus. Olha para o autor do seu problema. Quem pode resolver o meio do problema é Jesus. Fulano e ciclano pode até nos ajudar, nos dar uma direção, nos dar uma palavra, mas o autor é Jesus. Aleluia. E aí ele clamou. Ele clamou, aquele povo tentou de alguma forma, mas ele estava tocando em Jesus. Vai se dizer, querido, que Jesus manda eu chamar. Quando Jesus manda chamar a mim e a você, a gente não tem como fugir. A gente não tem como correr. A gente está fazendo um acordo com Deus, não é com o homem. O homem, ele cumpre, ele promete e não cumpre. Mas Jesus, quando a gente promete algo para ele, a gente coloca algo diante do altar dele, ele não esquece o que a gente colocou. A gente na caminhada até esquece o que pediu, o que falou com Jesus. No momento de dor, de sofrimento, no momento ali que a gente estava na angústia, a gente coloca algo ali na lágrima, na dor, na ansiedade, na dificuldade, e a gente se derrama diante de Deus. Passa-se um tempo, a gente já esquece, porque Deus já abençoou, Deus já fez algo. A gente esquece daquilo que a gente fez de acordo. Oh, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer aquilo, eu vou agir naquilo, eu vou fazer isso. A gente esquece. Mas o que Deus tem na minha vida e na tua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque Deus não te chamou na capacidade sua. Ele te chamou na sua fraqueza para se captar, para se aperfeiçoar na sua fraqueza. Ele não te chamou no seu conhecimento, com o seu entendimento, porque muitas vezes a gente tem alguns entendimentos para alguma coisa. A gente tem até força para alguma coisa, mas Deus quer a gente na nossa fraqueza. Quando a gente pensa que está fraco, a gente está forte. A gente está forte. Não entendeu o que Deus está falando contigo aqui? Porque Deus fala contigo como Ele quer falar contigo. O cego era impossibilitado. Todo mundo vendo ali, todo mundo enxergando, todo mundo vendo o mestre. Eu estou vendo o mestre está ali, eu posso chegar. Mas que negócio de diferença é essa que um cego atraiu a Jesus? Ele clamou o nome de Jesus, filho de Davi, e foi atraído, porque Jesus, ele trabalha no meio de todos, mas ele sabe como está o meu e teu interior. Ele sabe como está a minha, a sua necessidade. E ele vai atentar para resolver o meu e teu problema, porque nós estamos chamando a atenção dele de alguma
situação. Jesus mandou chamar, ele foi. E perguntou: o que tu queres? Eu quero ver. E Deus pergunta para mim e para você: o que é que tu quer? Porque se nós olharmos para a realidade, a gente pede tanto. A gente busca tanto, mas é uma coisa necessária. A gente tem necessidade, tem precisão. Mas Ele vai fazer aquilo que vem nos abençoar como servos. As nossas necessidades Ele vai suprir. Mas o que é de precisão para o reino dele, Ele vai fazer. Ele vai cumprir nas nossas necessidades, mas Ele vai fazer aquilo que é para o reino dele prosperar. O que tem que prosperar para o reino dele crescer, Ele vai cumprir. Porque Ele vela para cumprir as suas palavras. Passa o céu e passa a terra, mas a sua palavra prevalece para sempre. E aí Jesus falou com ele: veja, você está disposto a pagar o preço por amor a Cristo? Tu está disposto a levar as aflições por amor a Ele? Porque vai ter coisas boas na presença do Senhor, mas também vai ter grande desafio para a gente aprender dele, que é humilde e manso de coração. Aprender com Cristo, andar com Ele, o Todo-Poderoso, viver a experiência, viver o sobrenatural, viver pela fé, viver na provisão, viver na espera no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. Tu entende? Tu entende que Deus